Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura, eu sou professora de Geografia e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre os povos originários e a construção do espaço geográfico. Bom, a gente entende que espaço geográfico é todo aquele espaço onde há a interação da natureza com a sociedade. Bom, o que é então? O espaço habitado, o espaço transformado pelas atividades humanas, estando ou não em constante construção. Então aí a gente tem um mapa mental que vocês podem depois parar, dar um pause aí na tela de vocês, para vocês estudarem, de repente passar isso para o caderno, para memorizar, para reler. Fiquem à vontade para estudar esse mapa estrutural aí, esse mapa mental. Mas falando dos povos e a transformação da paisagem, a gente sabe que desde o início da humanidade, toda a superfície terrestre, nós encontramos diferentes povos que desde do início mostraram as suas habilidades e os seus conhecimentos, transformando as paisagens naturais em espaços construídos. O espaço que a gente compartilha hoje em dia com os demais moradores da nossa cidade, do nosso prédio, é um espaço que está em constante transformação e que sofreu desde que os primeiros habitantes se estabeleceram nestes lugares e de inter-relação dos moradores que mantiveram ali com ele, certo? Cada povo tem sua história, que por sua vez está ligada com os recursos naturais. E a construção as construções que fazem parte da identidade desse povo, que edificou e em muitos casos que também tornaram-se o principal registro do passado. Essas mudanças espaciais acontecem ao longo do tempo. Quando observamos diferentes paisagens, constatamos que cada cultura é única e tem características distintas umas das outras. Nessa imagem, a gente observa as transformações que aconteceram no espaço geográfico aí dessa imagem, desde a época que não havia nenhum tipo de interferência humana, até a última imagem completamente transformada, né? A gente olhando a primeira imagem, a gente vê que nem parece o mesmo local, né? A gente não consegue nem identificar como o mesmo local. Mas o homem e o trabalho que o homem exerce no meio ambiente, no espaço geográfico, é capaz de transformar o espaço através do seu trabalho, através da sua vida. E cidades vieram se transformando com o passar do Bom, a influência dos recursos naturais na vida e na fixação do homem nesses espaços geográficos. A maioria das cidades espalhadas, das grandes cidades no mundo inteiro, elas estão localizadas próximas a grandes rios. Então, aí eu tenho uma imagem que mostra a antiguidade e as pessoas à margem de rios pescando, usando esse rio para agricultura. A água ela é muito importante para a vida humana, porque é dessa água que se originam as principais atividades humanas e se retiram os principais recursos, como a agricultura, como a própria sobrevivência, né, da espécie humana. A gente necessita de água. Então, assim, a gente vê que muitos casos de poluição que a gente tem hoje em dia nos rios, eles estão em decorrências do homem, da população, está fixada justamente próximas às margens de grandes rios, né, dos nossos recursos naturais. Então, a influência do relevo, por exemplo, relevos influenciam a fixação do homem, favorecem ou não a fixação do homem em determinado local. Os climas mais frios determinam também a fixação do homem ou não naquele local. Tudo isso favorece ou desfavorece a determinados povos estarem ali e influencia o tipo de cultura que aquela civilização vai predominar naquela região. Bom, com isso, com a existência de rios, lagos, planícies, né, com toda essa com todo esse espaço geográfico, toda essa natureza transformada pelo homem, a gente tem os elementos dessa paisagem que determinam a transformação desse espaço
e dos elementos que são considerados na composição dessa cidade. Com as atividades humanas, a natureza ela vai sendo modificada à medida que se constroem, né, todas as coisas que a gente tem numa cidade, como pontes, os sistemas de irrigação nas agriculturas, túneis, edificações. E aí a gente tem a economia crescendo e novas técnicas de trabalho surgindo, que são o que é dividido hoje em dia em setores da economia, o que nós chamamos de setores da economia, das atividades humanas, que podem ser divididas em 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Quando a gente fala de setor primário, a gente entende como setor primário todas aquelas atividades do segmento da economia que produzem matéria-prima, como a agricultura, a pecuária, a pesca, o extrativismo. Essas atividades são atividades em que o homem retira da natureza algo que ele não produziu. Ele até tem controle do setor primário, mas não depende dele. São coisas que não foram feitas pelo homem. Podem ser controladas pelo homem, mas não são produzidas, né? Não foram criadas pelo homem. Então, o setor primário é aquele setor que produz a matéria. O próximo setor é o setor que nós chamamos de setor secundário. É aquele setor da economia que transforma as matérias-primas, né, produzidas no setor primário. Então, são os chamados produtos industrializados. E aí a gente tem a indústria. Então, a gente tem a indústria que produz roupas, máquinas, automóveis, alimentos, eletrônicos, todas as coisas industrializadas que nós temos na nossa vida, na nossa casa, são frutos da indústria, do setor secundário. O terceiro setor, terciário, é o setor de prestação de serviços. Exemplo, comércio, hospitais, transporte, educação, cursos profissionais, entre outros. Esse setor, ele não oferece um produto físico. O setor terciário, ele oferece um conhecimento adquirido. Então, por exemplo, quando a gente fala da educação escolar como um setor terciário, a gente fala que o professor é um profissional terceirizado, é um funcionário do setor terciário, porque ele oferece os seus conhecimentos em troca desse serviço, né, de professor. Então, temos o setor terciário, que é o setor que vende também os produtos industrializados. Bom, esse espaço geográfico de que a gente estava falando, ele está continuamente sendo influenciado pelas atividades comerciais. Então, na antiguidade, a gente tinha o comércio que era local e que se realizava pelo chamado escambo, que era quando você praticava as atividades somente para subsistência, ou seja, você produzia somente o que a sua família ia consumir, e o excedente dessa produção, você trocava com outras pessoas que tinham outros produtos que você precisava. Então, se você tinha peixes demais, que você não ia consumir, você trocava por outros produtos que você precisava, como um arroz, por exemplo, ou frutas, enfim. Depois do século XV e XVI, a gente teve o período das grandes navegações, que expandiram as rotas comerciais entre a Europa, a África e a Ásia, expandindo e iniciando os processos de globalização e de venda de produtos e comércio com outros povos. No século XVII, a gente começou a ter a produção artesanal, que impulsionou o surgimento de lojas fixas, de pequenas lojas, que geralmente foram localizadas nas partes centrais das vilas e das pequenas cidades daquela ocasião. Depois, no século XIX e no século XX, com o imperialismo europeu, a gente teve desenvolvimento de grandes centros urbanos, tanto no continente europeu quanto nos territórios urbanizados, que também impulsionaram bastante as atividades comerciais. Na atualidade, a gente tem a globalização, que facilita o comércio com povos e países do mundo inteiro, apenas com a tecnologia. A gente consegue, através da internet, vender, trocar, comprar e enviar esses produtos através dos meios de transporte, como navios, aviões, transportes rodoviários, né, para qualquer parte do mundo. Então, hoje em dia, a gente tem um comércio globalizado
e a gente tem um mundo praticamente sem fronteiras comerciais. Bom, essa é a aula de espaço geográfico de hoje, de espaço geográfico e dos povos que ajudaram a construir o espaço geográfico. A gente se vê nas próximas aulas. Essa semana tem mais. Fiquem com Deus. Um beijinho, gente. Tchau.